saber para viajar para Santiago do Chile e arredores ali, para Vale Nevado, entre outros lugares. Segurança, câmbio, passeios, onde ficar, onde se hospedar, o que fazer e também um planejamento completo com hospedagem, todas as informações para você sair daqui e já garantir a sua viagem para o Chile. E lembre-se, economizando bastante sem perder a qualidade. Então, para quem não me conhece, eu sou o Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada e saber de tudo aqui de Santiago do Chile, um dos lugares mais visitados, juntos ali com Buenos Aires, na Argentina, entre os brasileiros. Então vamos lá fazer um overview completo para você sair daqui sabendo de tudo e economizar bastante na sua viagem. A primeira coisa que você precisa saber sobre identidade, passaporte, você pode ir com identidade ou passaporte, CNH não pode. Muita gente acaba tentando ir com CNH porque a gente consegue fazer aqui os trâmites, né, todos internos no Brasil, mas fora você não consegue. Então lembre-se, RG, ele tem que estar ali atualizado pelo menos nos últimos 10 anos, ou o passaporte também na validade você vai conseguir entrar. Não exige visto, ou seja, o visto é na hora, até 90 dias, e você vai receber um PDI, que é um documento que você precisa ficar sempre com ele. É como se fosse, além do visto, né, que você recebe a carimbada lá no passaporte, você tem as informações lá nesse PDI que você precisa tá ali com ele sempre andando. Aí depois que você chegar lá, fizer a imigração, você vai ter outras coisas importantes para saber. Você não pode levar produtos de natureza assim, frutas, cereais, nada disso pode, porque pode contaminar, isso segundo a lei, as leis chilenas, né? Depende de cada região, pode contaminar o solo, já que lá tem mais de 1000 vinícolas, muitas vinícolas, então não pode levar banana, maçã, cereal. Então se você levar, provavelmente vai ter algum problema ali. Então descarta essas coisas antes de chegar, come, joga no lixo, mas não leve. Chegando no aeroporto é muito bom salientar que existem várias opções de transportes e muita gente ali falando que é Uber, que é táxi, mas não peguem esses transportes clandestinos. Além de cobrar mais, não tem segurança nenhuma. Eles podem acabar te extorquindo, como acontece com muita gente. Então o que você pode fazer é pegar um transporte, sim, tem transporte privativo de empresas lá do Chile mesmo, ou então contratar antecipadamente. Eu vou indicar aqui também a Futur, que eu fiz todos os passeios, dá uma olhadinha aqui, ainda tem 10% de desconto, que eles fazem tudo. Ou então pode pegar o transfer coletivo, que é com mais gente, custa em torno de 40, 60 reais, ou então um privativo que custa a partir aí de 40 dólares, só que cabe até 4, 5 pessoas dependendo do carro, então dividindo vai sair bem legal. Também tem ônibus, da última vez que eu fui eu peguei ônibus, também tranquilo, mas assim acaba demorando um pouco mais. Então se atente para não passar perrengue quando chegar no aeroporto. Outra coisa importante também é que o Chile é muito caro, então esqueça se você acabou de voltar da Argentina que vai ser barato, até porque a moeda um real você compra mais de 100 pesos, 190, dependendo da cotação, então você não acha que vai ficar rico lá, não, porque você vai pagar muito caro. Para você ter uma noção, uma alimentação boa para uma pessoa fica na faixa de 100 a 180 reais. E boa que eu digo, não é nem no nível da Argentina ou do Uruguai, porque realmente é caro. Uma cerveja com os petiscos vai sair caríssimo, na faixa de 80 a 100 reais por pessoa. Então é bem caro. Sangria, que são aqueles vinhos ali, e vinho também costuma ser muito mais barato. Mas em geral, o Chile é um país muito caro, até mesmo comparado com alguns lugares da Europa, como Espanha, Portugal, chega a ser até o dobro em algumas coisas. Óbvio, né, que como todos os lugares, você encontra lugares baratos e lugares caros também. E a hospedagem também é um pouco mais elevada, mas você tem ali em alguns o dissídio, né? Digamos que você tem 19% na volta do IVA, assim como acontece na Argentina. Mas consulte porque não são todas as hospedagens. E já para adiantar, eu indico a conta da Nomad e também da Wise. Lembrando que a Wise tem alguns lugares que não passam, só que a Nomad está passando em todos os lugares. E todos, aqui com link na descrição, você consegue descontos. A Wise você não paga o primeiro IOF. E a Nomad você ganha até 20 dólares de cashback. É isso mesmo. Dá uma olhadinha, tem o QR Code. Só colocar o código Álvaro20 que você vai ganhar até 20 dólares no primeiro câmbio de cashback. Ou seja, como o Chile é caro, você já garante ali a primeira parte ali da viagem um pouquinho mais barata. E também existem outras opções de câmbio, que seria você levar real e trocar por peso lá.
Essa é a melhor alternativa. Tem vários lugares, vários gurus que dizem que levar dólar vale a pena porque é mais em conta. Até é, mas se você pegar o real para trocar por dólar e depois trocar por peso, aí você está perdendo duas vezes, né, a desvalorização das moedas. Caso você tenha dólar de alguma outra viagem, então vale sim a pena levar o dólar. O negócio é você trocar apenas uma vez, ou o real pelo peso, ou o dólar pelo peso, que aí você vai encontrar cotações melhores. E como o dólar é uma moeda mais valorizada, as cotações tendem a ser um pouquinho mais legais, né? Assim, digamos, mais lucrativas, mas também não é tanto. Então, se você se sentir desconfortável e quiser ali, você pode, né? Igual eu faço, eu indico para as pessoas, não é o mais em conta, mas pegar aqui na Casa de Câmbio do Brasil pelo menos um dinheirinho, assim, R$50, R$100, só para você ficar ali, e isso acaba sendo psicologicamente eficaz, porque vai te ajudar. Caso contrário, eu sempre viajo só com as contas globais e cartão de crédito. Não uso nunca cartão de crédito, mas levo caso tenha algum problema. Então, se eu estou viajando com a minha noiva, por exemplo, eu levo o cartão dela, o Nomad, levo também a Wise dela e levo o meu também. Então, caso bloqueie, caso tenha algum problema ou eu perca, eu vou ter os outros cartões e também o cartão de crédito. E aí sim não vai ter nenhum problema. Mas também existem essas opções. A mais vantajosa vai ser sempre o cartão digital, o cartão internacional, porque você não faz, né, troca de moeda, não tem esse custo de efetivo. Então vale mais a pena. Segurança e seguro viagem. Segurança no Chile é um país interessante, é um país seguro, é um país assim bem desenvolvido, né, comparado com outros lugares, é um país menor que o Brasil, muito bom de se viver, muitos brasileiros vivem por lá e a segurança é muito tranquila. Assim como outros lugares também, o Uruguai é mais ou menos parecido, vale a pena, é tranquilo e o seguro viagem não está sendo obrigatório ultimamente no Chile, mas sim vale a pena. Uma viagem de 5 dias você vai pagar menos de R$40 e vai ali te causar muito menos problemas. Então, se você tiver que ser internado, se você tiver que comprar alguma coisa, for esquiar, cair, então faça o seguro. É o que eu sempre falo, isso daí não dá nem 0,5% da viagem e vai te prevenir de muita coisa caso aconteça. Aqui embaixo também, na descrição, tem um link do seguro que você consegue pegar aí por um preço mais barato ainda, numas promoções você vai pagar menos de R$30, 4, 5 dias. E uma coisa que muita gente me pergunta, eu quero pegar neve, eu quero esquiar, que época que eu devo ir? Obviamente no inverno, mas tem que comparar. Quando você vai para o Nordeste, você não olha a tábua de maré para ver quando que você vai pegar um passeio. A mesma coisa lá, você tem que olhar junto com o clima-tempo, com o tempo de lá, quando que vai começar a temporada de neve. Mas geralmente é de junho até setembro. Tem vezes que começa a nevar antes, em maio, que acaba em novembro, mas geralmente ali, se você for julho, agosto, setembro, você vai com certeza pegar neve. Eu já fui para o Chile algumas vezes, 4 vezes, mas uma vez eu fui, eu acho que em agosto e tal, e já estava ficando ali sem neve. Foi uma época aí que é atípico, mas acontece também. Então dá uma olhadinha para planejar direitinho quando você vai viajar. E se você quiser um verãozão mesmo, com o sol se pondo depois das 8h30, 9 horas, aí vale a pena você pegar aí o final de novembro, dezembro, janeiro, que também são boas opções. A questão da hospedagem, vale a pena você ficar em uns bairros bons, Providência, Vitacura, você vai com certeza ter o burburinho da noite e vai ser muito legal. Lembrando que o Uber também funciona bem, é caro, mas nem tão caro para você ficar circulando em Santiago, você vai gastar aí uma média de R$60, R$70, R$80, se você tiver com 2, 3 pessoas, nada diferente do preço de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e também tem o metrô, que é muito eficaz, não custa muito caro e você consegue ligar ali Santiago todo e vale muito a pena. Então, ficando aí Vitacura, Providência, você com certeza vai ficar muito bem localizado e vai curtir muito Santiago. E muita gente me pergunta sobre passeios. Existem vários passeios para fazer, desde esquiar, em Farellones, Vila Vale Nevado, mas também existem outros que você pode fazer, como Cajón del Maipo, que tem ali muitas coisas legais, águas termais, Valparaíso, Vinha del Mar, que também já é uma parte mais histórica, que fica perto ali de Santiago, e você consegue fazer tudo isso ali, cada passeio desse em um dia. Então, se você quiser conhecer bem Santiago e os arredores, eu indico ali pelo menos 5, 6 dias. Caso você queira fazer um passeio um pouco mais curtinho, em 4 dias você consegue fazer bastante coisa também, curtindo a parte da noite, curtindo a parte da manhã também e fazendo essa parte histórica. Então agora vamos para o planejamento, que muita gente ali se importa e também é o que faz ali a diferença.
As passagens, você saindo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, eu encontrei passagens a partir de 738. Eu já encontrei até por R$ 400, tem no meu grupo lá no Instagram, então segue aqui o Instagram para você não perder nada, 450 ida e volta. É bom se atentar também, porque às vezes você pega uma low cost e não tem bagagem despachada. Mas muita gente viaja sem bagagem despachada, então vale a pena. Caso você viaje com bagagem despachada, vale a pena você comprar um da Gol, por exemplo, que está R$ 1.000 e você consegue ali gratuitamente e voltar com bagagem despachada. Hospedagem 2.196 no hotel que eu fiquei, muito bom, novo hotel. Isso por 2, dividindo vai dar 1.098, ou seja, bem tranquilo para 4 dias de roteiro, lembrando que são 4 dias inteiros. Eu sempre boto um pouco a mais, então toda a parte de alimentação, até porque se são 4 dias inteiros, você vai chegar, não vai almoçar e jantar, só vai jantar, ou então só vai almoçar, enfim, vai depender muito. Então eu sempre coloco um pouco a mais para quando você estiver vendo, fazer esse planejamento e se encaixar perfeitamente. Lembrando que o hotel tem a parte do IVA, muitos hotéis têm o IVA, então dá uma consultada antes, pagando com cartão de débito, pagando com cartão internacional que eu indiquei aqui, a Nômade principalmente, você ganha até 19% se o hotel tiver ali nessa parte de receber o IVA. Então dá uma olhadinha, de qualquer jeito tem o cartão da Nômade que você ganha com o meu cupom Álvaro20 até $20 no primeiro câmbio. Muito bom, né? Hoje passa de R$ 100 aí. Vale a pena, a cotação é legal, IOF de 1.1, não tem anuidade, não tem taxa de manutenção e vale bastante a pena. Outra coisa também que a gente precisa entender, os transportes. Eu botei R$ 100 por dia, vezes 4, 400. Lembrando que se você fizer passeio, você vai e volta com passeio, então esses passeios aí já vão estar inclusos nessas taxas de transporte. Passeios eu botei R$ 200, vezes 4, 800. E alimentação, que aí realmente é um pouco mais pesado e vai depender se você quiser comer em restaurantes muito bons ou então fast food, aí depende com cada um. Mas eu sempre falo que vale a pena conhecer um pouco da culinária chilena, um pouquinho, de repente se você gosta de comer um ceviche que é bem forte lá, tomar um terremoto, que é um drink, né, alcoólico muito bom, o pisco sour também. Então eu botei R$ 250 vezes 4. E como eu sempre coloco mais outros, eu botei R$ 500. Então eu botei R$ 500, esses outros já tem seguro, que custa R$ 40. Se você quiser comer mais, se você pedir o iFood, enfim, pegar Uber, isso sem falar da parte do transporte que eu coloquei. Então o total vai dar 4.536 por pessoa. Lembrando que esse é o teto base, né? Digamos assim, que eu sempre explico, você consegue fazer essa viagem por uns 3.800, 3.600, se você diminuir a hospedagem, se você se alimentar de uma forma assim, de repente ficar no Airbnb, comer um pouco mais no Airbnb, não comer tanto na rua, mas assim, uma viagem eu acho que vale a pena a experiência gastronômica, vale a pena fazer os passeios, não vale a pena economizar tanto. Talvez na hospedagem você pegar um 4 estrelas, você pega um 3 estrelas, que você vai economizar uns 20, 30%, mas se você for sozinho, essa economia vai ser maior. Como está em dupla, em trio, então às vezes vale a pena pegar um hotel um pouquinho melhor. Lembrando que esse hotel já tem café da manhã, então já tem ali uma refeição inclusa. E eu sempre boto 20, 30% a mais se você quiser fazer uma viagem um pouco mais luxo, de repente fazer um passeio, um city tour ali exclusivo, só vocês dois ou só você, sozinho, sem mais ninguém, você consegue fazer isso aí botando um orçamento de 30% a mais, que daria mais ou menos uns R$ 6.000, 5.800, mais a base 4.536. Antes de terminar o vídeo e falar das considerações finais, coloca aqui o que você achou, caro, barato, vale a pena ou não vale a pena. Vamos já para as considerações finais. O Chile é um lugar que eu gosto bastante, eu já fui 4 vezes, 4, 5 vezes, muito legal, já fiquei no total aí mais de um mês contando tudo, já fui no verão, já fui no inverno, já fui na primavera, então fui quase todas as estações. É um lugar legal, é um lugar agradável, mas bastante caro, tanto para comer, tanto para fazer passeio. Eu até esqueci do Sky Costaneira, né? Tava incluso ali no pacote, que você vai pagar um valor para subir no prédio mais alto da América Latina, que já foi o prédio mais alto, é bonito também, mas tem várias opções que você pode fazer lá em Santiago e arredores. Então, como eu falei, né, se você for para esquiar, vale a pena ficar em Santiago, você vai economizar mais. Caso você queira ficar em um resort, um hotel lá de Vale Nevado ou arredores, você vai gastar o triplo ou quádruplo, é bem mais caro, mas ainda assim, quem quer viajar para esquiar vai sair mais barato ir para o Chile do que para Bariloche, por exemplo, mesmo com a moeda, o peso argentino desvalorizado. Então, vai ficar bem parecido, só que o Santiago, você indo para Vale Nevado, 1h30, 2 horas todo dia e voltando, você vai sair mais em conta.
porém mais cansativo. Então tem que botar ali no lápis o que você quer, se você quer ir para Bariloche, se você quer ir para Vale Nevado, mas assim, o vídeo falando de Santiago e os arredores ali, vale muito a pena, é um lugar que eu recomendo, que eu quero voltar, mas se o seu orçamento está apertado e você quer gastar um pouco mais, talvez isso não seja tão viável assim. Tem um vídeo que vai aparecer no final também, eu falando dos custos da Argentina, que é mais ou menos o mesmo preço, só que com outras coisas inclusas, como passeios, o tempo é maior, 7 dias ao invés de 4. Então tem várias outras coisas e também a alimentação, né? Então são quase 7 dias. Então se a gente for colocar todos os dias, separando a passagem, o custo do Chile chega a ser 60 a 70% mais caro da Argentina. Mas isso não quer dizer que é ruim, né? O lugar, só que é mais caro. Então coloca ali no seu planejamento e vê se vale a pena ou não. Mas o Chile Santiago realmente é sensacional. E esse foi um vídeo de tudo que você precisa saber antes de viajar para Santiago, no Chile. Coloca aqui o que vocês acharam, se vocês querem vídeos desse tipo. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, que isso ajuda demais. Dá um trabalhão fazer a pesquisa, tem toda a pesquisa aqui, de todas as informações. E a gente vai trazer outros vídeos nesse estilo, igual que eu fiz aqui da Argentina, que você pode conferir no final. E fiquem ligados que terá mais novidades. Lembrando que eu acabei de voltar de uma Eurotrip de mais de 30 dias, passando por 10 países, como Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, e vai aparecer tudo ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!